Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre um assunto que está muito em alta essa semana nas mídias. Isso porque ocorreu um evento no carnaval e houve um burburinho a respeito do Apocalipse. E eu sei que as pessoas ouvem muito falar sobre o Apocalipse, mas elas não entendem muito bem o que está escrito naquele livro. Para algumas pessoas é tudo muito figurativo, mas eu garanto para vocês que lá não tem nada figurativo. As coisas que estão descritas ali, elas serão literais. E aquilo ali é o fim de tudo que está escrito na Bíblia, de tudo que vem sendo escrito ali, tudo que está descrito ali a partir de Gênesis. E eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês nunca tiveram a oportunidade, nunca tiveram tempo, que vocês lessem a Bíblia e que vocês pedissem ao Espírito Santo para que ele indicasse para vocês claridade, para que vocês venham a entender o que está escrito na Bíblia. Bom, mas eu quero falar só sobre o Apocalipse. O Apocalipse, meus queridos, é o resumo. É quando Deus ele vai colocar um ponto final nas coisas. Quando Deus ele vai encerrar as coisas como elas são agora. Quando ele vai encarcerar o príncipe desse mundo. E quando ele vai destruir o mal sobre a terra. Existem algumas coisas a acontecer depois, mas Deus ele sempre teve um plano perfeito. Esse plano ele se encerra em Apocalipse. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero dizer para vocês o que vai acontecer quando as 7 taças do juízo de Deus elas forem derramadas sobre toda a terra. Sim, isso vai acontecer. Vai chegar esse dia. Serão 7 taças. Isso não ocorrerá em um único dia, tá? Há um tempo para isso. Eu já fiz vídeos a respeito disso. Se vocês procurarem um dos meus vídeos, vocês vão encontrar. Vou começar falando para vocês sobre a primeira taça. Isso está escrito lá no capítulo 16, no versículo 2. Está escrito o seguinte: E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa primeira taça, ela cairá especificamente sobre os homens que têm o sinal da besta, que adoram a sua imagem. Então veio o segundo anjo, isso está lá no versículo 3, no mesmo capítulo. Lá está escrito o seguinte: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Nessa segunda taça, meus queridos, nós vemos que toda a vida marinha vai ser extinguida. Então veio o terceiro anjo. Isso está no versículo 4 ao 7. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus também tocará nos rios e nas fontes das águas, meus queridos. Então ali do versículo 8 ao 9 vem o quarto anjo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vejam, meus queridos, nessa quarta taça haverá um calor tão grande sobre a terra, que os homens vão blasfemar, em vez de adorar o Senhor e pedir misericórdia. Imaginem o tipo de calor, não tem nada a ver com esse calor que vocês conhecem, vocês já viram, 50 graus. Não, vai ser algo tremendo.
Ali no versículo 10 e no 11 está escrito o seguinte: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. No versículo 12 ao 16, nós vemos o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado todo aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico chama-se Armagedon. Os povos então se reunirão, meus queridos, para tentar destruir o povo santo. Mas eles se reunirão e se levantarão só para serem envergonhados. Então nós temos ali do versículo 17 ao 21 a 7ª taça. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte, quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os montes caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Meus queridos, eu quis expor para vocês essas 7 taças, para vocês entenderem o que acontecerá ali no fim. Mas em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele vai trazer um tempo novo sobre a Terra. Talvez vocês pensem assim: isso não tem data para acontecer, está muito no futuro, está muito distante. Eu não sei. Eu já fiz vídeos, e nesses vídeos eu provei, e eu não quero aqui marcar data, mas eu já provei para vocês que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu falei também em um vídeo específico sobre Daniel, porque Deus ali disse para Daniel toda a história humana, até o fim dela. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, e isso é muito sério. Onde vocês querem passar a eternidade de vocês? Está escrito na Bíblia que vem a morte em seguida o juízo. O príncipe desse mundo, ele será julgado com todas as suas obras. E se vocês estiverem debaixo do poder do príncipe desse mundo, vocês serão julgados com tanta severidade quanto aqui ele será julgado. Vocês não serão salvos, vocês serão colocados de lado. Jesus disse que nós ainda entraremos na vida, que aqui não é a vida, nós não temos nada nesse mundo. Quando Jesus jejuou por 40 dias, então o diabo, o inimigo da nossa alma, foi lá tentar Jesus e disse que se ele se prostrasse, ele daria tudo que há no mundo para Jesus. Meus queridos, o príncipe deste mundo, sim, ele tem poder sobre as coisas desse mundo, mas a vida é muito rápida, a vida é muito efêmera. Você é criança e de repente você é velho. Isso, se você conseguir chegar a ser velho. Meu amado, minha amada, vocês sabem quando será o último dia de vocês nessa terra? Não brinquem com isso. Há um Deus, há uma salvação. Qual é essa salvação? Aqueles que aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador e forem batizados, esses serão salvos. Meus queridos, se vocês estão ouvindo isso neste momento, não ignorem essa palavra. Porque o Apocalipse ele pode estar muito mais próximo do que vocês imaginam. Ele pode estar às portas. E eu garanto para vocês uma coisa, ele está às portas. Não amem esse mundo. Não amem as coisas desse mundo. Sejam equilibrados. Não aceitem só o que a carne de vocês quer. Vocês também são feitos de alma e de espírito.
Lembre-se que há um Deus. Está escrito, meus queridos, que muitos são os planos do homem, mas o sim e o amém, eles saem da boca de Deus. É Deus quem define isso. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. É Deus quem dá a última palavra sobre a vida de vocês, meus queridos. Não são vocês. Os homens pensam que eles têm poder, mas eles não têm poder sobre nada. Uma doença qualquer pode te lançar na cama. Você está bem hoje e amanhã pode ser que você não esteja mais bem. Você está vivo agora, de manhã, e à noite talvez você não esteja mais vivo. Lembre-se que há um Deus e busque a face desse Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, esse mundo maravilhoso do nosso Deus. Que Deus possa abençoar o Brasil. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que Deus tenha misericórdia e abençoe também a Israel.